Hoje eu quero falar com você quais são os perigos de se usar o omeprazol, principalmente se você usa o omeprazol ou outras drogas da mesma classe, como pantoprazol, ensomeprazol, por longo tempo. Então, se você está sempre com gastrite, sempre usando essa medicação, isso pode trazer sérios riscos para a sua saúde. Eu vou te explicar hoje quais são esses riscos e eu vou te dar algumas dicas muito importantes para você se livrar de gastrite, se livrar de refluxo sem ficar refém, sem ficar dependente dessas medicações. Mas antes de começar, se você gosta de conteúdo sobre saúde, eu queria te pedir para ajudar o meu canal a crescer, para você curtir esse vídeo aqui embaixo e compartilhar, que com certeza assim você vai estar me estimulando a fazer mais vídeos que você pode usar para melhorar a sua saúde. Eu sou o Dr. Gabriel Azini, se você não está inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal. E eu vou deixar aqui em cima, se você não baixou meu e-book gratuito, eu vou deixar no YouTube aqui em cima o meu e-book gratuito, Livre de Dores, onde eu falo de dieta anti-inflamatória que você pode usar para desinflamar o seu corpo, mesmo que você não saiba que o seu corpo está inflamado. E eu vou te contar um segredo. Eu tenho um amigo que trabalha nos Estados Unidos como médico e ele falou que nos hospitais, os advogados estão entrando nos hospitais, nas áreas da nefrologia, onde trata os rins, para pesquisar entre os pacientes que têm insuficiência renal, que o rim não está mais funcionando, qual eram aqueles que eram usuários crônicos desse tipo de medicação, do omeprazol, pantoprazol, que são bloqueadores da bomba de prótons, que diminui a secreção de ácido clorídrico. Por quê? Porque existem estudos mostrando que o uso crônico dessa medicação aumenta em até 43% a chance do seu rim parar de funcionar. Então, é por isso que você tem que ter um cuidado também com o uso crônico dessa medicação. E tem outro grande problema. Eu recebi há uns 2 anos atrás um amigo meu a gente recebeu aqui no Brasil, que mora na Alemanha. Então, é alemão, e ele chegou aqui, ele teve uma infecção intestinal muito grave, foi parar até no hospital. E qual foi o problema? O que causou essa infecção? Então, ele recebeu dicas lá de colegas da Alemanha de que ele deveria usar o omeprazol já de rotina quando ele chegasse aqui, porque a comida aqui do Brasil era comida muito forte, muito temperada, e não era o costume dele na Alemanha comer esse tipo de comida. Então, ele começou a usar esse omeprazol. E o que acontece se você usa o omeprazol frequentemente? O ácido clorídrico, esse ácido que a gente joga no estômago para começar a digestão das proteínas, ele é muito importante não só para a digestão, para você conseguir absorver os nutrientes da comida, mas também para proteção contra bactérias que possam ter vindo junto com essa comida. Então, se você come uma comida com bactéria, esse ácido já mata a maioria das bactérias que não são resistentes a esse ácido. O que acontece? Quando você usa o omeprazol, você não produz essa substância, esse ácido, e por isso você não tem essa primeira barreira de proteção. E essa bactéria pode continuar viajando no seu trato intestinal, pelo seu intestino, se multiplicar e causar uma infecção grave. Foi isso que aconteceu. Então, se você vai viajar para um local, também tenha cuidado se você não está acostumado com a comida ou tem chance da comida ser uma comida com alguma contaminação, está comendo na rua, em locais que você não conhece a procedência. Tome cuidado também com o uso do omeprazol contínuo. Outro problema muito grave do omeprazol, e preste bem atenção que no final eu vou te dar algumas dicas para você lidar com a gastrite, lidar com o refluxo. Preste atenção aqui nesse vídeo, que é muito importante para você. Outro problema é que a gente precisa desse ácido para a digestão das proteínas. A digestão das proteínas ocorre no nosso estômago, principalmente transformando uma enzima que é o pepsinogênio em pepsina. Ela precisa de ácido para se transformar, e a pepsina começa a quebrar as proteínas em pequenas partes até elas virarem a menor partícula possível, que são os aminoácidos, que são utilizados para o nosso corpo produzir as nossas proteínas. Então, se você não toma omeprazol direto, um grande problema é você não conseguir absorver as proteínas. O que acontece? O seu corpo precisa de aminoácido, não tem jeito, a gente precisa para todas as nossas funções. Então, ele começa a quebrar a sua própria proteína para utilizar esse aminoácido para a construção de outras proteínas mais necessárias para a sua saúde. E isso ele vai achar muito frequentemente no seu músculo. Então você começa a perder massa muscular se você também é usuário crônico desse tipo de medicação, porque o seu músculo vai ser quebrado para gerar esses aminoácidos.
Outro problema muito frequente que a gente vê em usuários crônicos de omeprazol é deficiência de alguns minerais e vitaminas. Por quê? Ele é muito importante para absorver, por exemplo, o magnésio e o cálcio. E essa falta de absorção do magnésio e o cálcio, por causa do uso crônico desse tipo de medicamento, faz com que você desenvolva vários problemas. Eu já tenho vários vídeos aqui da deficiência de magnésio, que favorece depressão, dores articulares, mas também osteoporose. Então, magnésio e o cálcio são muito importantes para a sua massa óssea, para a força do seu osso. Se você tomou omeprazol continuamente, o seu osso pode começar a ficar sem esses minerais e começa a ficar mais fraco. Ele vai diminuindo a sua massa, a sua força, até chegar na osteopenia e depois pode evoluir da osteopenia para a osteoporose, quando o osso está muito poroso, muito enfraquecido, e nesse momento o risco de você sofrer uma fratura é muito maior. Então eu vou te dar algumas pequenas dicas que você pode usar já na sua rotina a partir de hoje para você melhorar se você sofre com refluxo. A primeira é não comer antes de dormir. Se você come menos de 2, 3 horas antes de deitar, a chance de você ter refluxo é muito maior, porque a comida pode estar ainda no seu estômago e quando você deita, fica horizontal, é muito mais fácil dela refluir e dar aquela sensação de azia, de má digestão. Então procure comer pelo menos 3 horas antes de se deitar. Outra dica é comer em menor quantidade, principalmente essa última alimentação, que tem o maior risco de refluir, porque você vai deitar. Então comer em menores quantidades vai evitar de você ter o refluxo, de você ter azia. E para melhorar a sua digestão, nada mais importante do que esse ácido clorídrico de qualidade. Então, você não tomando esse tipo de medicação, você tem o ácido clorídrico, vai melhorar a sua digestão e você não pode diluir esse ácido clorídrico. O que é diluir? Você botar água para diluir, deixar ele mais ralinho. Então, se você bebe líquido na refeição, seja água, seja um suco, você está diluindo o ácido, diminuindo o efeito dele de fazer a sua digestão. Então, evite líquidos na alimentação. E tem uma dúvida muito comum que é quanto tempo antes ou quanto tempo depois. Então, eu costumo dizer que depois é o mais importante. Você tem que evitar líquido pelo menos 1 hora depois da sua alimentação para você ter uma digestão adequada. Agora, antes, se a sua barriga está vazia, você pode tomar até uns 20 minutos antes. Por quê? Porque se o estômago está vazio, ele passa muito rapidamente do seu estômago direto para o seu intestino. Então, você pode tomar uns 20 minutos tranquilamente, um copo d'água, ou o que você quiser, uma água de coco, ou um chá, qualquer coisa que vai ter uma passagem muito rápida se você está com o estômago vazio, diferente se você estivesse com o estômago cheio de comida, que daí ele vai chegar, vai ficar com aquela comida, vai diluir o ácido clorídrico e pode ser um grande problema para o seu estômago. Outra dica é diminuir os carboidratos refinados. Os carboidratos refinados são grandes vilões. Eu, quando furo a minha dieta, como um carboidrato refinado, uma pizza, ou um sanduíche, alguma coisa, um pão, eu já sinto azia. Então, porque eu tenho o costume de evitar esses carboidratos refinados, sempre que eu como, eu já estou mais sensível, eu tenho essa azia. Então, procure também diminuir a quantidade de carboidratos refinados. Carboidratos refinados são as farinhas, mesmo que não seja farinha de trigo, farinha de milho, farinha de aipim, qualquer tipo de farinha pode aumentar o seu risco de ter gastrite. E um outro vilão que eu não consigo ficar sem é o café. Então, o café a gente também tem que evitar se a gente está sofrendo de gastrite, de azia, porque ele pode sim estimular a sobrecarga do seu intestino, do seu estômago, e você começar a sentir aquela queimação. E também o álcool funciona da mesma maneira. O álcool a gente sabe que agride a parede do nosso estômago e pode também piorar a nossa digestão, piorar a sensação de gastrite e aumentar a sensação de refluxo, daquela azia que pode até dar dor no pescoço aqui. Se você gosta de conteúdo sobre saúde e quiser saber quais são os meus suplementos preferidos, eu vou deixar uma lista de vídeos aqui no YouTube que você pode acessar e ver alguns suplementos que eu considero muito importantes para a sua saúde, para você conversar depois com o seu nutricionista, seu médico, se vale a pena você utilizar. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu te peço novamente para você curtir esse vídeo, se você não curtiu ainda, que está ajudando muito o nosso canal aqui crescer, tá? E a gente se vê no próximo vídeo com todo prazer. Um abraço.